Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês um pequeno fragmento, né, da minha dissertação de mestrado, que está em andamento. E esse estudo ele vem da minha vivência de quase 10 anos dentro de uma escola de samba, sendo uma das componentes, ou como a gente chama, sendo baiana de carnaval. Né? Peço licença e a bênção aos mais velhos e aos mais novos para a gente começar. Próximo, por favor. Segundo Maria Aparecida Urbano, né, que é uma escritora e sambista, ela diz que é a ala mais esperada, né, numa escola de samba. Não só pelos trajes, mas pelo que significa, né, a ala das baianas. Ela é uma ala obrigatória desde a criação, né, oficialização dos desfiles de carnaval, tanto na cidade de São Paulo, que ocorreu no fim da década de 60, e no começo da década de 30, no Rio de Janeiro. No carnaval, né, atualmente, até 2020, em São Paulo, o mínimo de baianas era de 50 componentes, e no Rio de Janeiro foi de 60. Próximo, por favor. Eu vou passar rapidamente aqui sobre a origem da ala, né, o porquê é uma ala obrigatória, o porquê que a gente tem esse respeito, porque é uma homenagem às tias baianas. E quem eram essas tias baianas? Eram as mães de santo, as quituteiras, as guardiãs do samba, que fizeram com que hoje a gente pudesse ter a continuidade do que a gente conhece como samba, né? Da criação das escolas de samba. Então, elas eram negras que vieram para o Rio de Janeiro, né? Na então capital do Brasil, no fim do século XIX, no início do século XX. E elas vinham, na sua maioria, das cidades baianas. E elas, além de serem algumas líderes religiosas ou apenas frequentadoras, né, do candomblé, elas também eram vendedoras de doces, tabuleiras, então elas tinham essa questão do traje, né? Por isso que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa questão da influência do traje. E elas apoiavam todas as pessoas que vinham para o Rio de Janeiro, né? Os ex-escravos, e quem chegava davam um acolhimento para eles. Por favor, aqui nessa foto, só uma coisa, é tia Ciata, né? Uma das tias que ficou mais conhecida, porque entre tantas milhares de coisas que tia Ciata fazia, que era vender doces, ela cantava também nas rodas de samba, ela consta, né, na história, segundo o Roberto Moura, que ela curou uma ferida na perna do presidente Venceslau Braz, que nenhum médico curava. Em troca disso, ele deu um emprego para o marido dela no gabinete do chefe de polícia, o que foi vantajoso depois com o tempo, porque não tinha tanta batida policial dentro da casa dela, né? Porque o samba ele era marginalizado, né? O próximo, por favor. Mas além de tia Ciata, a gente tem outras tias também conhecidas e até relatos de que se não passasse para pedir a bênção para tia Bebiana, por exemplo, um rancho não teria saído, né? Aqui a gente tem uma citação de Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, falando um pouquinho desse traje, né? Que não foi um traje inventado por tia Ciata ou pelas outras tias, mas sim na Bahia, no Rio de Janeiro, no Recife, em Minas. O traje africano de influência maometana permaneceu longo tempo entre os pretos, principalmente entre as pretas doceiras e as vendedeiras de aluá. Algumas delas amantes de ricos negociantes portugueses e por elas vestidas de seda e cetim, cobertas de quimbembes, de joias e cordões de ouro, figas da Guiné, contra o mal-olhado, objetos de culto fálico, fieiras de miçangas, colares de búzios, argoalões de ouros atravessados nas orelhas. Ainda hoje, lembrando que esse texto é de 1933, se encontram pelas ruas da Bahia negras de doce com seus compridos chales de pano da costa. Por cima das muitas saias de linho, de alvo, a saia nobre, a damascada de cores vivas, os peitos gordos, em pé, parecendo querer pular das rendas do cabeção. Teteias, figas, pulseiras, rodilha ou turbante muçulmano, chinelinha na ponta do pé, estrelas marinhas de prata, braceletes de ouro dos princípios do século XIX. Tonerari, em Pernambuco, admirou a beleza dessas negras, quase rainhas. Próximo, por favor.
E agora eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho do que é o traje dentro da escola de samba. Então, a gente acabou de ver o que é esse traje tradicional, né, conhecido como tradicional, e como ele é transformado dentro da escola de samba. Primeiro, eu trago para vocês o traje do folguedo, do grande dia do desfile, que ele é a maior alegoria que a gente encontra dentro de uma escola de samba ao traje original, né, ao traje tradicional, que assim podemos dizer. E o que seria o traje de folguedo? É o traje mais conhecido da baiana, né, que ele surge na avenida. É o traje do folguedo, é a fantasia propriamente dita, né? E Fausto Viana define como a indumentária usada nas festas, nos divertimentos, nas brincadeiras de caráter popular. Próximo, por favor. Este traje, ele é concebido pelo carnavalesco, ou até mesmo pode acontecer de ter mais de um carnavalesco na escola, ou uma equipe, né? Hoje, a ala das baianas, pela oficialização do carnaval, pelo regulamento, a fantasia dela, né, o traje do folguedo, deve fazer parte da história do enredo. Então, ela é um personagem da história que a escola está contando naquele ano. E pode ou não ser uma alusão ao traje original, né? Aqui a gente tem uma citação do IFAM, do Matrizes do Samba Carioca, que diz: as baianas do samba carioca usam nos desfiles indumentárias inspiradas nas baianas tradicionais, turbantes, ojás, panos da costa, saia rodadas e tabuleiros. Parte dessa tradição está se perdendo na medida em que as escolas e carnavalescos optam por criar para as alas das baianas fantasias que se adequem ao tema do desfile, necessitando para isso eliminar elementos que as caracterizam como o pano da costa. A fantasia, né, o traje de folguedo, na avenida, ele será avaliado em alguns quesitos, né, principalmente do módulo visual, que em São Paulo seria avaliado no quesito fantasia e enredo. E para o dia de hoje, eu trouxe a questão do quesito fantasia, né, que ele faz parte, como eu disse anteriormente, da avaliação visual, e eles têm 3 itens que são julgados dentro de fantasia, que seria a uniformidade, que todas devem estar absolutamente iguais, né? Não pode ter parte nenhuma diferente na fantasia. A realização, que julga a produção, né, para que não tenha problema de diferenças de formas, cores nos adereços, e o acabamento, né? Principalmente a pequenos detalhes, porque um pano rasgado, a falta de um adereço, ou até mesmo um lugar mais desgastado, e isso pode causar perda, né, de grandes pontos para o desfile de carnaval. Próximo, por favor. Para a montagem, aqui eu vou mostrar um pouquinho do que é a montagem desse traje do folguedo. Antes de tudo, a gente tem a roupa interior, né, o traje interior da baiana. E é uma combinação, um pedido do carnavalesco, né, junto à coordenação do que será usado. Porque lembrando que a gente tem câmeras de transmissão no chão também, e isso gera o que a gente chama da uniformidade. Então, por exemplo, aqui na esquerda da tela, a gente tem uma possibilidade de uma camiseta regata e de uso de uma bermuda leg. Pode ser que a escolha seja por uma calça, por exemplo. Tem que ser sempre branco? Não. Às vezes eles podem ser coloridos, dependendo do que foi a fantasia que o carnavalesco concebeu para aquele ano. O que é importante a gente falar nessa questão da parte de cima? O porquê uma regata, né? Porque, por exemplo, se você usar uma camiseta, que nem a gente vê aqui na foto do lado direito, aqui são as baianas antes de se trocarem. Elas usam uma camiseta, né? Mas elas acabam usando só para, vamos dizer assim, para ir da escola até a hora de se trocar para o desfile, porque senão fica aparecendo na gola, dependendo do tamanho do decote, né, do traje que está concebido para aquele ano, e isso causa perda de ponto no quesito uniformidade também. Pode passar, por favor. E outra questão ali, a gente tem o uso de fio de pontas, né, para quem é adepto de umbanda e candomblé, mas eles também têm que, assim como a camiseta, serem escondidos. A primeira parte do traje seria o saiote, aquele que vai dar estrutura àquela saia imensa, aquela saia estruturada, né? Então, aqui a gente tem 2 possibilidades, que eles são feitos de tecido, podem ter 2 ou 3 passantes, né, por onde serão passados conduítes, que a gente na escola chama como bambolê. São aqueles conduítes plásticos mesmo, como usados na construção civil,
que eles são unidos por um conector e passado fita para que não desmonte no meio da avenida, né? Outra possibilidade, próximo, por favor, é que esse saiote, ele já venha pronto. No caso do primeiro, a gente consegue desmontar esse tipo de saiote aqui, né, que na verdade ele já vem adereçado com a primeira parte da fantasia, ele não desmonta, porque ele é feito de vime, o que não facilita o transporte, eles têm que ser transportados um a um. Próximo, por favor. Aqui eu tenho um passo a passo do que é a montagem do traje. Então, em A gente tem essa estrutura toda fechada, né? Esse conduíte preto é o que vai dar a estrutura, como eu falei agora há pouco, ele está fechado. Na figura B, a gente tem o vestido já com a estrutura montada e fechada. E aí a gente já pode ver que tem a primeira camada da fantasia, e tem partes faltantes. Mas a gente vai percebendo agora, ao longo da montagem, que elas vão sendo cobertas. E essa falta de babados, por exemplo, na primeira camada, não é porque vai só economizar em custo financeiro, mas é economia de peso também, né? Porque é uma fantasia que ela é um pouco pesada. No C, a gente tem a sobressaia, desculpa, a saia, depois no D, a sobressaia, no E, a blusa, no F e no G, a gente tem o costeiro, né, frente e costas, e por último, o chapéu. Próximo, por favor. Aqui eu tenho mostrando como é mais ou menos uma estrutura, né, de um costeiro ou de um chapéu, mas eles são variáveis dependendo de como o carnavalesco criou toda essa estrutura metálica, né, e depois toda a parte de espuma, acolchoado para não machucar, eles vão sendo modificados conforme o desenho que se propõe para o ano. Próximo, por favor. Aqui a gente tem o traje completo, né, já vestido pela componente na concentração do desfile. Essa foto é de 2019, e na direita nós temos a foto do o desenho do carnavalesco que ele pensou para essa fantasia, né, desse ano. Lembrando que aqui é nesse momento que vai começar a ser julgado o trabalho de um ano inteiro dentro da escola de samba, né, que para realização de um carnaval, né, de um desfile de carnaval, são praticamente 9, 10 meses de preparação. Então, e daí a questão de peso que eu falei, é pesado, sim, mas a partir do momento que o locutor dá a sirene e fala, a passarela do samba é de vocês, ele cria vida, né? E daí ele vai para a avenida dessa forma. No próximo slide, por favor, aqui a gente tem duas fotos, né, de carnaval da Estação Primeira de Mangueira em cima, que baianas estão representando baianas, né, na esquerda, as tradicionais da Praça 11 e à direita das Irmandades Negras, e embaixo são duas fantasias de personagens que fazem parte do enredo, né? Então, do lado esquerdo a gente tem uma coroa e do lado direito uma saia feita de bananas. Próximo, por favor. Daí eu começo a falar para vocês que não existe só o carnaval, só o dia do carnaval, né? Como muita gente sabe. Então, a gente, no calendário carnavalesco de uma escola de samba, que vai de janeiro a janeiro, a gente tem alguns eventos. Um dos eventos é o dia do ensaio técnico, que é um pouquinho antes do carnaval no sambódromo. E ele o traje que se apresenta pode ser o uso da saia estruturada, como a gente tem aqui, na esquerda é só a saia, e a saia estruturada, o saiote, né? A saia e a sobressaia com uma camiseta do patrocinador, e na direita a gente já tem uma fantasia do ano anterior, sempre se usa do ano anterior completa, apenas faltando o chapéu. Próximo, por favor. E as outras possibilidades são os trajes que eu vou começar a trazer para vocês agora, que são os trajes vistos durante os eventos de quadra, né? Que a gente tem aqui o abadá, a saia rodada, e na direita a gente tem, inclusive, o uso até de um pano da costa. Próximo, por favor. Depois de uma grande reflexão, eu cheguei à conclusão que o dia da apresentação, né, no ensaio público, né, o ensaio que é aberto na quadra, ou a apresentação em visitas às co-irmãs, o traje da baiana, ele se torna um traje de cena, porque elas, quando estão ali no sentido da quadra, se perde o seu próprio nome, né? Então, você é a tia baiana, você é a baiana, e você faz a apresentação. E no dia desses ensaios ou desses eventos, tem
tudo acontecendo conforme um roteiro que tem que ser muito bem seguido, né, para que possa se acontecer o que a gente chama de grande show. Então, uma música é tocada aqui, nessa foto, a gente tem a apresentação 15 minutos, das tá, Maria Clara? baianas, claro. A gente tem a apresentação das baianas, que ocorre a dança, os giros. Né? Próximo, por favor. Dessa opção, né, quando a gente está nos ensaios públicos, a gente tem principalmente duas estruturas de traje. Ou ele é composto pela saia rodada, com o uso do saiote, a bata, e todos eles variam entre os mais diversos tipos de tecidos brilhantes, estampados, e sempre estampas grandes, né, porque a gente trata da baiana de uma escola de samba que leva, né, o nome da escola de samba. Pode haver uso do pano da costa ou não, né? E as joias, né, que a gente fala das baianas, os colares de contas plásticas, enfim, aqui a maquiagem é permitida, lá no desfile não é permitido maquiagens com cílios postiços, coloridos, adereços colados, aqui a gente já pode ter essa possibilidade. Próximo, por favor. No próximo slide, a gente tem o uso do abadá, que é um vestido, né, no estilo kaftan, que as baianas também se apresentam, ele pode ser liso ou estampado, pode haver uso do pano da costa ou não, e sempre com um turbante na cabeça. Uma curiosidade aqui nessa foto, abaixo na direita, é que a gente tem toda uma ala vestido da mesma maneira com abadá e tem 3 baianas de branco. E o porquê isso? Porque nesse dia desse evento teve o batismo de uma ala, né? Então, a gente vê que a escola de samba e a questão da religião ainda caminham juntos em muitos passos. Próximo, por favor. Aqui eu coloquei para ilustrar uma questão de cores, né? Então, a gente tem do lado esquerdo o pavilhão da escola, né? Sociedade Rosas de Ouro de São Paulo, que as cores são rosa e azul. E isso vai refletir no traje das componentes, assim como acontece nas outras escolas. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é muito presente a questão da cor do pavilhão. Próximo, por favor. Daí eu falo um pouquinho agora sobre o dia de festa da quadra. A gente tem duas formas distintas, né? Então, as baianas que ficam na cozinha, nos bastidores, né, que vão fazer toda a correria para deixar aquela festa pronta, elas usam seu traje social. Então, vocês podem ver aí pelas fotos que são as roupas delas do dia a dia. Há muitas baianas que colocam o turbante na cabeça, mesmo por opção, né, ou também uso de touca, e muitas usam as camisetas, que identificam que elas fazem parte daquela escola. Pode ser de carnaval passado, pode ser da ala, ou pode ser do carnaval atual. Próximo, por favor. Daí, no mesmo dia de festa, a gente tem as baianas que ficam recepcionando os convidados, as que se apresentam, assim como na apresentação, né, da quadra aberta, né, quando tem um ensaio de público, que é aberto ao público, elas também vão servir e o traje, ele vai refletindo. Então, pode ser que tenha saia rodada? Pode ter que tenha o abadá? Pode. Isso depende de quem faz a escolha desses trajes. A coordenação da ala, mas também pode ser um pedido do proponente da festa. Então, ele pode falar, eu quero todas as baianas de branco. Próximo, por favor. Daí a gente tem o dia de ensaio na rua, né, que acontece ao entorno da comunidade. Aqui a gente encontra até a presença de uso de tênis, né, uma coisa mais descontraída. Na esquerda nós temos um ensaio de uma escola aqui de São Paulo, uso das camisetas do carnaval, para identificar o turbante sempre na cabeça. E à esquerda a gente tem, à direita a gente tem uma foto da Estação Primeira de Mangueira no ensaio de rua também, elas com o uso de uma saia um pouco mais simples do que a saia rodada, lembrando muito uma saia de ração que é usada no candomblé. E é importante ressaltar que algumas quadras não permitem que as baianas entrem em quadra se não estiverem vestindo saia. Próximo, por favor. E por último, eu chego quando não há espectador na quadra, que seria um ensaio fechado, uma confraternização, uma reunião da ala. E nesses dias, cada uma vai com a sua roupa social e não tem uma obrigatoriedade, né? E na foto abaixo, vocês podem ver que tem muitas com a camiseta da escola. Esses eventos geralmente acontecem em dias que não podem acontecer, por exemplo, à noite. Então, você pode encontrar pessoas usando a mesma roupa do trabalho. Então,
eu já estive em quadra com pessoas usando saltos, agulha, ao mesmo tempo outro com moletom. Então, aqui é o traje social da componente da ala das baianas, não o traje que a baiana se apresenta, aquele, como eu disse no começo, o traje de cena dela quando ela se apresenta como baiana. Próximo. Muito obrigado, axé a todos, e os 2 próximos slides são as referências bibliográficas e a fonte das imagens que eu trouxe para vocês no dia de hoje.